Bom, então, formalmente a gente abre os trabalhos e cumprimento a todos e todos os presentes. Boa tarde, aqueles que estão conosco, né, e eu declaro aberto o seminário permanente de História do Direito da UFC 2021, né? Só informação importante, é o terceiro ano do seminário, tá? Passa muito rápido, né? Essa é a nossa terceira temporada, digamos assim. E é muito bom poder estar aqui, né? Um cenário que começou com a Carmen, né? A professora Carmen Alvear foi a primeira seminarista que esteve aqui conosco em 2019, né? A Daniela Vobeto também esteve aqui conosco em 2019, né? E ano passado a gente fez o ano inteiro, na verdade, virtual, né? Quer dizer, para dizer que não foi o ano inteiro, o primeiro encontro foi presencial, ainda em março, com o professor Francisco Pinheiro, mas os outros todos foram virtuais, e eu acredito que essa é uma das poucas vantagens, na verdade, dessa situação, em que a gente se acostumou, né? A gente, assim, alguns colegas já faziam eventos remotos, mas eu acho que a gente, de alguma maneira, verificou a viabilidade de dar seguimento a essa forma de fazer os eventos. Tem dado certo, e aí a ideia é manter, né? Então, para começar esse seminário, que para este semestre já tem uma programação pré-definida, a gente vai divulgar, já divulguei para algumas pessoas, mas a gente vai divulgar também, enfim, nas redes sociais, no NEDAP, no site do NEDAP, que deve finalmente ir ao ar na semana que vem, depois de alguns ajustes. A gente já tem a programação fechada até junho, tá? E, para começar o semestre, a gente tem um enorme prazer em receber o professor Diego Nunes, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, enfim, é um enorme prazer ter o Diego aqui no seminário, aqui fazer basicamente uma rápida menção ao seu currículo. O professor Diego, enfim, tem graduação, fez graduação, mestrado na Federal de Santa Catarina, fez graduação do professor Arnaldo Ri, também uma referência na nossa área, e fez doutorado na Universidade de Macerata, com orientação do professor Máximo Mecarelli, que é um autor, enfim, quem trabalha com história do direito na Idade Moderna, necessariamente passa pelo professor Máximo Mecarelli. Aqui no NEDAP a gente, inclusive, já tem lido, tem discutido, especialmente os trabalhos mais antigos do professor Máximo, né, que são os que se comunicam mais com a nossa, enfim, com a nossa temporalidade, tá? E o professor Diego fez pós-doutorado no Instituto Max Planck, História do Direito, né, enfim, em 2014, e também na UFSC. O professor Diego foi professor também da Federal de Uberlândia, nossa Federal de Uberlândia, né? Tive o prazer também de conhecer alguns orientandos do professor Diego, ou ex-orientandos, né, não sei exatamente, mas em alguns eventos, enfim, né, por aí afora, né, especialmente na Argentina, e o professor Diego, já desde 2018, 17, né, Diego? Professor da UFSC, né, da Federal Santa Catarina. Né, enfim, atua na graduação e na pós-graduação, e é um dos coordenadores do Ius Comune, né, um grupo de pesquisa. Né. Então, enfim, Diego é uma das grandes vozes da história do direito da nossa geração, especialmente com o olhar, né, para a história do direito penal. Acho que é bem importante que se coloque, né, e inclusive porque os colegas que são da área vão concordar, né, é muito comum que a gente, enfim, né, especialmente do ponto de vista do direito, né, quando alguém sabe que a gente, enfim, se interessa ou trabalha com a história do direito, alguém vem falar assim, você já ouviu falar, aí mete alguma coisa assim, sei lá, direito processual na Suméria, entre aspas, né, achando que o historiador do direito tem a obrigação de saber de tudo, né, enfim, né, de todos os ramos do direito, né, o que é uma completa loucura, né. E eu acho que esses cortes que a gente tem feito, especialmente a nossa geração, né, tem feito, enfim, em relação a áreas do direito, fundamental, né? E o Diego é, sem dúvida, um dos mais importantes
pesquisadores na área de história do direito penal. Eu destaco também aqui, e faço questão de fazer isso, para além dos trabalhos, enfim, né, que acho que dispensa apresentações, o Diego nos ofereceu, no ano passado, um material que eu acho que, assim, que é riquíssimo, né, e que tem um potencial enorme, né, para ser explorado, que foi uma série de vídeos sobre a história do direito penal também, né? Enfim, vídeos com vídeos curtos, né? Ou seja, vídeos que vão direto ao ponto, que servem como uma excelente introdução sobre os temas, vídeos que contam com a participação, enfim, entre outros professores pesquisadores, o próprio Márcio Macarelli, o Jorge Martin e a nossa querida Daniela Vobeto também, né? Então, e o próprio professor Diego, né? Enfim, então eu até queria parabenizá-lo publicamente, já fiz isso em privado, mas parabenizá-lo publicamente pela iniciativa da série e dizer que essa iniciativa, inclusive, nos inspira, né? O curso que a gente fez em janeiro, o curso de Introdução à Pesquisa à História do Direito na América Portuguesa, que nós organizamos aqui no NEDAP, com a Sara, com a Ana Luísa e com o Delmiro, em larga medida também foi inspirado nesse material, né? Então, queria agradecer publicamente, Diego, por isso. E dizer que é um enorme prazer te receber aqui, né? E, enfim, o púlpito é seu para o tempo que você achar adequado e, enfim, né, e necessário. Obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer poder a gente ter esse, acho que creio que seja um primeiro contato mais próximo do ponto de vista acadêmico, que a gente pode trocar ideias, conversar, né? Já conversamos em algumas oportunidades mais institucionais. Acho que esse é o momento onde efetivamente as coisas acontecem e é onde a gente gosta de estar, né? Discutindo com os colegas, discutindo com os estudantes e tendo a possibilidade de, especialmente como vai ser no caso hoje, testar algumas pesquisas de caráter mais exploratório. Como o professor Gustavo alertou vocês, eu sou um historiador do direito penal e da justiça criminal de ofício e muito, né, mais claramente a partir do século XIX. Né? Eu me concentro na questão brasileira propriamente, com alguns cortes comparados, mas o meu local, né, é já a partir da tradição liberal e justamente a transição da tradição liberal para uma tradição autoritária de direito penal. Então, é ali que eu me situo. Então, pesquisas como essa que eu vou apresentar hoje são aquelas pesquisas que a gente faz a cada 2, 3, 4 anos, geralmente com algum colega e partindo de algum convite especial, em que a gente se permite fazer algo diferente, explorar outras fontes, e foi isso justamente que aconteceu. Eu vou falar hoje sobre um tema tardo medieval, né, que foi a época requisitado pela professora Karine Salgado, da UFMG, uma grande filósofa do direito, e que acabei fazendo esse trabalho em conjunto com o professor Arno Dalry, hoje meu colega, mas muito me orgulho de dizer que foi um dos mestres da minha formação, junto com o professor Mecarelli. Então, as questões que eu estarei colocando aqui são muito mais de caráter exploratório, até descobri que recentemente saiu uma tese com um tema muito parecido na Faculdade de História da UFMG, então já tem coisa nova surgindo nesse debate, então é interessante trazer isso à tona também. E parte também desse meu esforço de tentar conseguir me comunicar com as perspectivas que o NEDAP está produzindo, porque talvez em termos de justiça criminal no período do antigo regime do Brasil colônia, a professora Daniele, por exemplo, tem muito mais condições de trazer informações diretas e relevantes àquilo que é a temporalidade de vocês. Então, eu consegui imaginar que essa pesquisa, se localizando em um momento imediatamente anterior, tá, traz alguns elementos que, eventualmente, seriam de interesse para o debate. Eu vou me permitir, professor Gustavo, de fazer uma projeção para deixar o argumento um pouco mais didático, tá? Então, para a gente conseguir conversar um pouquinho melhor. Não são muitos slides, eles não estão lá tão bonitinhos assim, porque eu passei a manhã toda sem internet aqui em casa, então é só mais para a gente ter também uma noção aqui da apresentação. Deixa eu ver se já está. Não foi ainda. Vamos lá. Opa, slide errado. Aqui. A partir de agora, só para avisar vocês, né, eu, por conta aqui das telas, eu não vejo vocês, mas eu escuto. Então, fiquem à vontade para interromper, para eventualmente lançar comentários, dúvidas,
informar se tiver acontecendo algum problema com relação à internet, para que a gente possa conversar aqui. Muito bem, né? O tema, né, como já foi passado, né, é conversar um pouquinho acerca daquilo que eu chamei, grosso modo, de juridicidade do tiranicídio. Ou seja, é lícito, né, assassinar um governante tirano? Em quais hipóteses? Por quem? Tá? E esse, é importante colocar, é um debate que não é exclusivo do Bartolo, esse é um debate da época, daquilo que comumente se chama do Trecento, né, ali da transição para o século XIV na Europa, em que já vão se conformando alguns elementos que depois vão caracterizar aquilo que geralmente nós convencionamos chamar de Idade Moderna ou Antigo Regime, a depender da localização e da perspectiva. Essa frase que eu cito, né, como epígrafe dessa discussão que a gente vai fazer, né, que ele città d'Italia tutte piene son di tirani, ou seja, que as cidades da Itália estão, né, infestadas de tiranos, tá? É uma frase que aparece em uma das obras do Bartolo, mas, segundo boa parte dos medievalistas e daqueles que se dedicam a estudos bartolianos, né, que é uma tradição importante, especialmente dos medievalistas italianos, não só historiadores do direito, é que provavelmente essa menção do texto do Bartolo foi um enxerto tardio, tá? Justamente porque esse é literalmente um trecho, né, da Divina Comédia de Dante, tá? No canto sexto do Purgatório, que é um momento em que se está visitando uma série de governantes, tá? Da Itália Central, especialmente ali os potestades florentinos, e ali Dante fala a Virgílio, né, que a Itália, aquele momento, aquele período, estava infestada deles, né? Ou seja, você tinha esses vários tiranos que se colocavam como governantes. Muito bem. Como eu falei para vocês, já de início, essa discussão que a gente vai fazer hoje é fruto de um trabalho já concluído, tá? Um artigo, foi publicado há 3 anos a essa altura, na revista Justiça do Direito, é uma revista da Universidade de Passo Fundo, porém com uma boa qualidade, uma boa visibilidade, e que, né, partiu, como eu falei, de um projeto coordenado pela professora Karine Salgado, que, inclusive, não sei a quantas anda a questão da publicação do projeto completo, que seria algo bastante interessante de nós vermos. Eu vou falar rapidamente, né, da figura de Bartolo, né, do bartolismo e os tratados, tá, para justamente situar quem é essa figura, onde ela se encontra. Tá. A questão do governo da cidade nos tratados bartolianos, né, já fazendo essa distinção entre bartolismo e bartoliano. Né. O bartolismo, a gente vai ver, são os estudos dos medievais a partir da perspectiva jurídica, tá, da leitura que Bartolo fazia, dos comentários dele acerca do digesto, principalmente. Os estudos bartolianos são os nossos estudos historiográficos acerca da obra de Bartolo. Depois a gente vai falar um pouquinho de tirano e tirania e como isso se configura juridicamente na obra do Bartolo, e trazendo, por fim, a questão que é levantada, se é possível, né, considerar como parte do direito o tiranicídio. E, por fim, a gente conversa rapidamente ao final acerca das relações entre tirania e razão de Estado, que é um tema importante para quem se dedica a estudos do Antigo Regime. Muito bem, aqui só para trazer para vocês algumas imagens, né, além da imagem ali da Divina Comédia, também o próprio Dante e o Bartolo, eles são contemporâneos, tá? Há registros de que eles tinham relação, tá? Que eles tinham comunicação, então isso também é interessante, até porque algumas das ideias que a gente vai ver na obra do Bartolo, né, são questões que a gente pode verificar, tá, em obras do Dante, não propriamente a Divina Comédia, mas especialmente a obra de filosofia política do Dante, que é o da Monarquia, né, que deve ser conhecido por alguns de vocês. Bartolo foi um sujeito que viveu pouco, tá, e escreveu inacreditavelmente muito para tão pouco tempo. Né? Bartolo vive pouco mais do que 40 anos e deixa
uma obra imensa. Tá? Bartolo, que é Bartolo di Sassoferrato, tá? Da região das Marcas, na Itália, tá? Mais ou menos próximo a Macerata, onde eu fiz os meus estudos de doutorado. Tá? Ainda que eu nunca tenha conseguido chegar a Sassoferrato, porque não é um lugar fácil de chegar, lá tem a casa do Bartolo e tudo, mas é literalmente no fim do mundo. Tá? Discípulo de Tino de Pistoia, que é um importante jurista desse período. Né? Ele estuda na Universidade de Perugia, se torna cidadão perudino e se torna, né, parte da entourage do potestade perudino. Tá? Então, é um homem, né, que serve à vida pública, mas ele geralmente é mais conhecido por ser o grande exemplo da escola dos comentadores, quando a gente vai fazer aquela distinção dos modos pelos quais se deixava registro das interpretações acerca dos textos romanos por parte dos medievais, aquilo que eram os estudos clássicos da universidade. O bartolismo, essa tradição do Bartolo que a gente conhece, isso é importante colocar, é uma tradição daquilo que hoje nós chamaríamos de direito privado, tá? Que é basicamente o cerne da obra dos juristas romanos, especialmente aquilo que está contido no Digesto, tá? A ponto, né, de se utilizar o Brocardo, que você não seria um jurista verdadeiro naquele período se você não fosse, né, um bartolista, né? Ou seja, se você não estivesse por dentro daquilo que Bartolo dizia. Aqui, só para dar um exemplo, esse é um tema que nós vamos retomar depois, tá? Bartolo vai trabalhar com distinções importantes, e fazer distinções é o grande trabalho dos juristas medievais, ainda hoje, de certo modo, é aquilo que caracteriza a construção, em termos de método, do saber jurídico. E aqui só um exemplo de como ele vai discutir a ideia de jurisdictio, que é uma questão fundamental para aquilo que nós vamos tratar depois. Então, é justamente trazendo, né, aquilo que está, né, no corpus iuris, aquilo que já vem das glosas, né? Vocês sabem, quando se refere apenas à glosa diretamente, é a magna glosa do Acúrcio, tá? E vai demonstrando que jurisdictio, na verdade, é uma parte de um poder de império, tá? E justamente esse dício, né, esse dizer o direito, tá, não é apenas, né, enunciar o direito, mas é enunciar o direito por quem detém determinado poder. Então, isso é fundamental para a gente conseguir já perceber como, tá, que o Bartolo constrói, né, a sua teoria do direito, tá, toda baseada nessa ideia da jurisdictio, e que vai ter reflexos importantes naquilo que a gente vai discutir mais à frente acerca do tirano. Tá? O Bartolo que a gente vai estar discutindo hoje é um Bartolo menos conhecido, que é o Bartolo dos Tratados, né? A gente vai falar especificamente de dois aqui, né? De Regime Civitatis e Tirandis. Teria também o De Guelphis e Ghibellines, a gente vai falar uma coisinha só acerca disso. E basicamente ali, né, é onde nós teríamos o Bartolo falando do que hoje nós denominaríamos como direito público, ou seja, as questões que dizem respeito ao governo da cidade. Tá? Isso é bastante interessante, aqui coloca inclusive uma polêmica que cito em nota naquele texto. Savigny, por exemplo, tá, desprezava esse tipo de textos do Bartolo, dizendo que eram textos pouco originais, o que é verdade. Tá? Os textos do Bartolo acerca, né, daquilo que a gente denomina aqui de modo didático, direito público, não são textos que inovam no sentido de trazer novas questões, de trazer outras perspectivas, tá? Mas são textos fundamentais em termos de sistematização. Porque, de certo modo, o que Bartolo faz nesses tratados é traduzir essa linguagem da filosofia política que era corrente nesse período, que parte de Dante, que parte de vários teólogos importantes, franciscanos e posteriores, e traz isso para a linguagem jurídica e, mais do que simplesmente explicar aos juristas essas questões debatidas pelos filósofos e pelos teólogos, ele tenta explicar determinados fenômenos a partir do direito. Então, é justamente nesse sentido que um grande estudioso de Bartolo, Diego Quaglione, né, nos apresenta a importância do estudo desses tratados. Inclusive, utilizei a edição crítica dele para construir esses textos, né, que ele tem justamente uma introdução metodológica e depois, né, a
apresenta, né, esses 3 tratados que eu mencionei reunidos. Dito isso, a gente pode conversar agora acerca de como, né, os tratados de Bartolo vão começar a discutir aquilo que é o ius publicum, né, europeu, que é uma distinção, é uma ideia importante, porque ela não morre com a Idade Média. Nós vamos encontrar essa ideia de um ius publicum europeu até mesmo nos albores ali das revoluções burguesas, especialmente no caso francês, em que a gente vai ter autores, né, já publicistas propriamente, né, como Mably, que ainda vão se valer dessa tradição para tentar explicar, né, como se dão essas teorias acerca do governo pensadas, né, no direito. Importante, né? Tomás de Aquino, Bartolo, como um homem do seu tempo, está, né, conectado com aquilo que era, né, a principal vertente teórica do período, que eram os estudos tomistas. Tá? Então, ele parte, especialmente a partir da ideia de bem comum de Tomás de Aquino, para construir o que seria a ideia do bom governo. Tá? E o bom governo é o governo dos homens, né, que se refere, que faz referência à obra divina, ou seja, é o governo, é como os homens administram aquilo que Deus lhes deu. Tá? E que a tirania é justamente uma quebra desse fluxo, tá, da ordo, né, daquilo que convencionamos chamar da ordo iuris, dessa ordem que é pré-estabelecida e que os juristas apenas leem. Tá? E o tirano é alguém que justamente foge dessa ideia e escapa dessa natureza de apenas ler e traduzir a ordem dada por Deus e começa a tomar atitudes que seriam contrárias, portanto, ao bem comum. Ainda que Tomás de Aquino, que Bartolo parta das ideias de Tomás de Aquino, tá? Bartolo as ultrapassa. Tá? Ele vai, por exemplo, ampliar a ideia do que é um governo tirânico. Tá? Então, todos devem lembrar das classificações dos governos, né? A tríplice classificação do bom e do mau governo de Aristóteles, que Tomás de Aquino, de certo modo, retoma. Tá? E Bartolo vai dizer que todas as formas de mau governo aristotélicas podem, né, no sentido jurídico do termo, serem consideradas tirânicas, ou seja, o tirano não é apenas o governo de um só, um tipo de governo de um só, mas o governo pode ser tirânico, mesmo sendo o governo de poucos ou o governo de muitos. E ele ultrapassa o tomismo e o aristotelismo, e por isso ele vai se diferenciar, inclusive, de outros tratados acerca do mesmo tema do período, porque ele vai se concentrar nas fontes romanas para fazer essa construção. Então, Bartolo, né, como a gente já, inclusive, mencionou ali no começo, vai olhar para o digesto e, em alguns momentos, para o códex, para conseguir encontrar soluções adequadas, tá, para o problema jurídico decorrente de um mau governo. Tá? Isso é importante, né? Ou seja, como que você vai construir esse bom governo? Né? Dando conta do bem comum. Então, né, aquilo que ele vai chamar da distribuição das honras e dos mundos de acordo com os graus, ou seja, respeitar a natureza daquela sociedade hierarquizada, tá, da ordem jurídica medieval, tá, e fazendo isso a partir da perfeita distinção do que é lícito e do que é ilícito, tendo, né, uma ação pautada pela retidão, tá, e buscando, tá, um governo estável. Ou seja, o desrespeito a alguma dessas características, ou seja, o rompimento da lógica do bem comum, seria, né, o suficiente para começarmos a observar um determinado governante enquanto um tirano. Né? Então, isso é bastante interessante. Né? Então, o que faz, né, um rei ser bom? É uma série de características: fiel, cristão, justo, ou seja, de um lado, né, isso é interessante porque ele vai falar que esse bom rei é um rei com características muito abstratas, tá? Mas, aos poucos, a gente vai percebendo, ele vai dando algumas características mais completas. Em outros textos do próprio tratado, ele vai dizer que também entende que o rei é um ser humano e que, portanto, é passível de errar. Tá?
E que um dos modos de nós verificarmos, né, o bom rei é como ele lidava com os tributos, por exemplo, que era um dos poucos poderes mais ou menos claros, né, do rei medieval, do potestade medieval, para ser mais preciso. Né? Ou seja, a utilização dos tributos arrecadados para o bem comum e não para proveito próprio. Né? Então, essa era uma característica importante. Bartolo já começa a se diferenciar desses outros tratadistas justamente porque ele começa a levar em consideração algo que até aquele momento não era comum dentre os medievais, tá? Ou ao menos não se tinha determinada ênfase, que é a questão da territorialidade. Tá? Nós todos sabemos, né, a territorialidade vai ser considerada pelos modernos, a partir de Baudin, como um dos atributos da soberania. Tá? E a partir dali, como a gente conhece também dos estudos de Pietro Costa, que a gente vai ter essa distinção entre o modelo da jurisdictio da Idade Média e o modelo da soberania dos modernos. Tá? Então, Bartolo começa a dar atenção a isso e começa a dizer que deve-se estar atento a como essas diferentes formas de governo são melhor ou pior adaptáveis ao, por exemplo, o tamanho. Né? Então, ele vai trazer toda aquela distinção do império, dos reinos, dos ducados, das marcas, dos condados e por aí vai, e tentando mostrar que determinadas formas podem ser melhores do que outras. Então, ele vai entender que, né, quanto menor, geralmente, quanto menor, né, o ente político, podemos assim dizer, provavelmente ele precisa de uma gestão de mais pessoas. Tá? E que daí justamente a quantidade de território faria, né, a ser necessário algum tipo de centralização. Tá? E o outro ponto interessante que ele traz também nessa discussão é que ele geralmente entende que os governos eleitos são melhores que os governos hereditários, especialmente pensando nos principados e nas formas menores, né? Justamente como um modo de verificar que isso é uma coisa importante, se aquele que detém o poder político, ele representa a vontade divina, a vontade divina deve ser vista no momento. Ou seja, se a vontade divina é que rege isso, os eleitores estarão inspirados por Deus e decidirão aquele que é o menor governo. Mas vai entender, por outro lado, que o governo de um só geralmente é péssimo. Né? Geralmente é um governo muito ruim. Não pensando propriamente na figura do imperador, que é uma questão importante que a gente vai discutir depois, tá? Mas geralmente pensando, né, em marcas, condados, principados, que sendo o governo de um só, podem se arriscar a não ser um bom governo. Passado esse segundo ponto, a gente vai daí falar diretamente acerca de tirano e tirania. Tá? Resumidamente, né, o que é tirania? Bartolo não vai utilizar um conceito próprio, ele vai pegar um conceito de Gregório Magno e vai dizer que, né, a tirania é a potesta sem base no direito. Tá? Então, isso aqui é uma característica importante da literatura do ius commune, que vocês devem conhecer, inclusive, bastante bem, que é esse uso recorrente por parte dos juristas de teólogos e filósofos para, né, falar de argumentos jurídicos. Né? Então, justamente, né, se a princípio, né, esse conceito geral, ou seja, o exercício, né, de um poder sem base no direito, ele vai se verificar concretamente, tá, a partir do modo, tá, como esse potestade governa. E daí a gente começa a entrar num campo desse tratado sobre a tirania do Bartolo, em que vai ficando muito claro a diferença de um tratado jurídico para um tratado político. Tá? Como eu falei, vocês podem encontrar a tese da Letícia Schrin, da Federal de Minas Gerais, onde ela justamente vai fazer uma distinção entre o tratado sobre a tirania do Bartolo e o tratado sobre a tirania de um mais ou menos contemporâneo, ele é um pouco posterior a Bartolo, de Coluccio Salutati. Tá? E escrevem sobre o mesmo tema, no mesmo século, tem uma diferença de uns 40 anos, mais ou menos, entre uma obra e outra, e as diferenças são bastante grandes. Tá? E a Letícia consegue verificar muito bem, que é a ideia que eu e o professor Arno trazemos nesse texto, de que justamente essas distinções, tá, são frutos de um trabalho de um jurista.
tá? É típico de um texto de um jurista, tá? E não de, eventualmente, alguém que se preocupa com a filosofia política, fazer essas distinções de modo bastante analítico. E daí percebam, tá? Bartolo vai dizer que existe 2 tipos de tirania. E isso também vai ter uma consequência importante no raciocínio dele mais para frente. Nós vamos ter a tirania expressa e a tirania tácita. Tá? A tirania expressa, né, é aquela que ele vai chamar ex defectu tituli, ou seja, existe a ausência de, né, um título, uma legitimação dada de acordo com o direito. Tá? Então, ela se pode dar de alguns modos. Uma cidade, por exemplo, que não tem o direito de eleger um regente. Ele deve ser indicado diretamente pelo imperador, por tradição, ou por alguma outra lei régia que exista naquele território. Tá? Um outro segundo ponto, tá, é quando se usurpa, tá, o direito de eleger o seu próprio regente, ou seja, não são as exatas pessoas que estão elegendo. Tá? Então, se era para ser eleito por poucos, é eleito por muitos, ou vice-versa. Tá? Ou ainda, tá, se, e daí é o modo mais claro em que a gente enxerga essa figura, se de algum modo a cidade, né, escolhe esse tirano pela sua força, né, ou se essa eleição se dá após alguma sedição, ou seja, após algum modo de ruptura com aquela ordem política então existente naquela cidade. A outra forma de tirania é a tirania tácita, né? A ex parte exercite. O que quer dizer? Né? Esse governante ele possui o direito de governar, ou seja, ele não tem um defeito no modo como lhe foi atribuído o exercício do governo, mas de modo subreptício, tá? De modo velado, ele passa a tomar atitudes que não são consideradas atitudes dignas de um bom governante. Tá? Quando ele, por exemplo, busca reeleger-se, tá? Especialmente quando não lhe é devido, tá? Ou quando ele começa a ampliar a sua jurisdição que lhe foi dada de modo democrático, tá? Ou quando ele passa a dispor da cidade como se fosse o seu senhor. Essa é uma questão importante, porque, afinal de contas, né, o governante de uma cidade ele exerce o domínio efetivo sobre ela ou não? Para Bartolo, em geral, para a grande maioria dos casos, ao fim e ao cabo, quem exerce domínio é o imperador. Né? O imperador, vocês sabem de quem eu estou falando, é o Sacro Imperador Romano Germânico, que, né, não é um império no sentido como a gente imagina do modo moderno, mas é o guardião temporal da fé cristã, tá? E que geralmente é, né, um rei de alguma parte específica nesse período, especialmente da região germânica. Tá? Uma outra questão importante, que os atos do tirano, a princípio, tá, não importando o tipo de tirania, deveriam ser nulos. Por quê? Porque são atos que ferem, tá, a liberdade daquela população. Esse é um conceito bastante importante, porque geralmente tende-se, nas leituras mais simplistas, que não aprofundam o medievo, a entender que eram os regimes políticos da Idade Média eram regimes que não levavam em consideração a participação popular. Ao contrário, tá? Há uma grande regulação de como se dá essa participação popular. É claro que ela não se dá de modo algum da maneira como nós imaginamos hoje, porque já vimos os homens não são iguais, as hierarquias existem, mas dentro das hierarquias as quais, né, as pessoas e os corpos sociais estão ali colocados, eles têm determinados direitos. Tá? Por outro lado, tá, Bartolo não descarta a possibilidade, nós vamos ver depois uma hipótese em que isso pode acontecer, que os atos dos tiranos podem ser convalidados. Ou seja, ainda que o ato seja um ato tirânico, um ato cometido por um tirano, né, em uma demonstração de força contra o exercício das liberdades como tradicionalmente eram pensadas por essa ordem jurídica, tá, é possível que esses atos sejam reconsiderados como válidos. Como que se combate o tirano? Para Bartolo isso é muito claro. Quem deve combater o tirano é quem tem autoridade para tanto.
Quem tem autoridade para tanto? O império, o imperador. Tá? Naquela lógica que eu falei, né, do império, dos reinados, dos ducados, das marcas, dos condados, tá? É justamente aquele que é o superior, e em última instância o superior é o imperador, tá? É capaz de fazer isso. Como eu havia acabado de comentar, nós sabemos que, e Bartolo também era muito consciente disso, tá? Que essa ideia era uma abstração, que ela, na prática, era de difícil verificação. Tá? Esse poder de persuasão que, eventualmente, o imperador poderia ter sobre essas autoridades políticas menores era largamente limitado. Tá? Desde questões eventualmente teóricas de discussão, questões jurídicas acerca de quem efetivamente possui domínio daquela entidade política, até propriamente a questão prática, né, de o imperador conseguir se fazer presente, conseguir interferir diretamente em determinadas questões. Tá? Porém, para Bartolo, esse era um modo de juridicamente conseguir construir uma teoria coerente. Ou seja, justamente partindo lá daquele ponto do início, quando a gente falava de jurisdictio, tá? Então, tá? Se tá? A jurisdictio é o exercício de um poder, e esse poder, em última instância, tá? Se dá a partir dessa autoridade, e nesse sentido, Bartolo bebe bastante daquilo que Dante escreve em Da Monarquia, porque justamente percebe essa, digamos, essa indistinção entre esse poder do imperador, ou seja, essa ideia, né, do poder temporal e do poder espiritual, que na verdade não poderia haver uma distinção clara, tal qual como na pessoa não existia uma distinção clara entre corpo e alma, ou seja, corpo e alma são partes de um mesmo ser que é a pessoa, e que, portanto, a dimensão temporal e espiritual do imperador estavam presentes no mesmo corpo, e justamente pela legitimidade da autoridade divina é que se legitimava ao imperador exercer essa autoridade. Tá? Então, é algo que para nós, né, modernos, parece bastante estranho, mas que, né, dentro da lógica desse raciocínio, é muito coerente. Tá? E daí justamente entram em questão dois pontos. Primeiro, tá? Manter a ordo iuris, né, significa, né, facere iustitia, ou seja, manter a ordem jurídica significa exercer a justiça. E quem exerce a justiça, né, em última instância, é o imperador. Tá? Vocês conhecem bem aquela imagem do rei juiz medieval. E que a desobediência a essa autoridade, portanto, significa, né, em tese, o cometimento de crime de lesa majestade. A gente vai ver depois que o Bartolo vai fazer uma distinção importante nesse sentido. Mas aqui a gente já começa a entender que tipo de raciocínio e que tipo de fonte romana, tá, o Bartolo vai se valer para construir isso. Tá? Justamente porque era importante naquele período, Bartolo pensando, né, ali na condição da cidade de Perúdia, mas isso se expande para as comunas italianas e para outras formas de autoridade política, Bartolo tem uma preocupação clara e direta em legitimar as autoridades constituídas, especialmente contra as várias facções, né, que se faziam presente naquela época. Como eu citei, inclusive, o Bartolo chegou a escrever um tratado sobre os guelfos e gibelinos, né, que eram esses movimentos de oposição política importantes daquele período. Então, portanto, essa teoria deveria ser uma teoria que servisse não apenas para discutir um ponto específico, como aquele que eu intitulo a nossa conversa, da licitude da morte do tirano, mas ela deveria estar em todo coerente em que a ordem jurídica mantivesse-se intacta. Porque, afinal de contas, o papel do jurista, reitero, é de ler essa ordem, de apresentar e descrever essa ordem tal qual como ela se dá. Tá? Mas nós sabemos que, ao fim e ao cabo, os juristas exerciam uma atividade muito criativa quando iam elucubrando novas formas de demonstrar, de ler, né, essa sociedade. Tá? Surgem dois problemas, né, a partir dessa questão. Primeiro problema: qual a punição que se dá ao usurpador? E daí aqui, tá, o Bartolo
novamente vai fazer uma distinção. Vai se valer daquela ideia da tirania tácita e expressa, ou seja, a tácita, aquela por conta do exercício do governo, e a expressa pelo modo como se ascende ao poder. Tá? E para o tirano tácito, tá? Ele vai buscar os exemplos da Lex Iulia de Vie Publica, tá? Ou seja, que vão trazer, né, penas relativamente menos graves do que aquela que eu enunciei ao começo. A pena de morte, né, isso é bastante interessante, o Bartolo fala que talvez para esse caso seja possível. Não explica quais são as hipóteses, né? Ele fica por aqui. É um tratado relativamente curto para quem não conhece. Né? Por exemplo, né? Na malversação dos tributos, né? A Lex Iulia previa deportação. Deportação não no sentido moderno do termo, mas mais próximo daquilo que a gente conhece como banimento. Ou seja, ele seria impedido, né, ao menos durante determinado tempo, de estar na cidade. Né? O que é uma pena menos grave do que a morte propriamente, mas uma pena importante, bastante marcante, porque ele perde o poder. Né? A lei civil, né, quando se eventualmente a lei civil aqui a gente vai entender basicamente como o descumprimento do Estatuto Citadino. Né? As comunas italianas, especialmente, tinham essa forma, né, de normativa, que eram os estatutos, que regulavam o direito da cidade, né, e que era uma espécie, muito entre aspas, por favor, de uma constituição política, mas que previam várias outras coisas, obviamente. E ali, né, nesse caso, a pena seria a infâmia, né, que é uma outra pena importante, ou seja, a vergonha pública. Tá? E a consequência importante, a perda da jurisdictio. Tá? Outra questão, tá? E se o tirano for um tirano expresso? Tá? Se for um tirano expresso, daí sim aplicar-se-ia a Lex Iulia de Majestatis, tá? Em que daí a pena é a pena da morte, necessariamente. Por quê? O que está em jogo aqui? Tá? O que está em jogo aqui é que a vontade do imperador, tá, não se manifestou. Ou seja, por quê? Porque era um tirano que estava governando contra, ao menos tacitamente, a vontade do imperador. Porque ele não tinha a legitimação devida. Né? E aqui, isso é bastante importante colocar, para quem conhece a disciplina do Crimen Lesa Majestatis, né? Daí recomendo a obra de referência até hoje sobre isso do Marius Bricoli, mas tem depois várias outras que trataram do tema, claramente, em que quaisquer atos, tá, nesse sentido, seriam possíveis, ou seja, todas aquelas hipóteses que a gente verificou anteriormente de tentativas ou mesmo consecução de se tornar um tirano sem o devido título, seriam possíveis de se aplicar à pena de morte. Só que a gente tem um segundo problema aqui importante. Uma coisa são as penas possíveis. Então, a gente tem penas, né? A pena máxima para o tirano contra sem o título e penas menos severas, que ao menos preservam a vida daquele que era um tirano tácito. Agora, quem pode aplicar essa pena? Esse é um ponto bastante importante. Tá? Como a gente está falando aqui de uma lógica de traição, tá? Uma traição, ou seja, de um desrespeito a uma vontade, para Bartolo, quem pode fazer isso é o superior. E o superior é, na prática, o imperador. Tá? Bartolo fala, não no tratado sobre tiranicídio, mas lá no tratado dos Guelfos e Gibelinos, muito rapidamente, a possibilidade de, caso não seja possível recorrer naquele momento ao superior, ou seja, se por alguma razão, tá, não se conseguisse obter a ajuda do imperador, daí sim o partido que fosse um partido legítimo, no sentido de ser um partido de boa índole, porque daí também Bartolo vai fazer a distinção entre os partidos de boa índole, os partidos de má índole, e por aí vai. E daí sim ele vai entender que isso seria possível, né? E vai se valer nesse sentido também de São Tomás de Aquino. E daí, efetivamente, chegamos, né, ao tiranicídio. Tiranicídio, na linguagem do Bartolo, né, acaba sendo, né, uma ideia um pouco diferente daquilo que a gente tem falado agora. Tá?
Tiranicídio seria a ideia de que o próprio povo poderia cometer o tiranicídio. Tá? E daí, a ideia do próprio povo é uma ideia um pouco mais abstrata, não é, talvez não seja, em alguns casos, exatamente aquilo que a gente falou de ser um partido, né, no sentido medieval do termo, por favor. Tá? Por quê? Porque leva em consideração combater a lesa majestade, valendo-se da lógica da lesa majestade. Tá? Esse é o ponto. Portanto, para Bártolo, tá, é o imperador o único juiz. É aquele que efetivamente detém, nesse tipo de causa, a jurisdicção. Né? E somente o imperador é que pode atribuir a esse usurpador a perda da sua autoridade. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu mencionei, nós temos um outro tratado homônimo da época sobre o tirano, do Colutio Salutati, e temos também escritos anteriores de João de Salisbury, um importante teólogo, tá? Que justamente diziam o contrário, que, em nome do bem comum, o povo teria ampla liberdade, não apenas de retirar do poder o tirano, mas de fazer justiça e, efetivamente, assassinando o tirano. Isso é o que basicamente a gente conhece por tiranicídio. Bártolo tem uma interpretação muito mais restritiva do que João de Salisbury e Colutio Salutati. Vai dizer, né, vai interpretar de modo bastante fixo, diria quase literal, a máxima de São Paulo, de que a autoridade vem de Deus e que, portanto, o povo, por si só, não pode exercer essa autoridade, ainda que o povo legitime o poder daquele que detém o poder político, mas isso se dá justamente por mecanismos complexos de legitimação que, em última instância, colocarão a autoridade no imperador. Bártolo vai dizer também, e isso é muito importante, né, que a lesa majestade, isso a gente encontra também no Marius Bricolo de modo bastante claro, é um momento jurídico de resposta. E que o assassínio pelo povo por parte de um tirano não seria exatamente um momento jurídico de resposta, mas seria um momento político de resposta. E por isso, não respaldado pelo direito, não seria possível, porque o momento jurídico da resposta, tá, é atribuído ao superior, porque, efetivamente, quem detém a jurisdicção é o superior. Tá? E isso quebraria, que é a questão que eu tinha colocado anteriormente, a harmonia do sistema. Tá? Porque quando o povo assassina o tirano, você não tem nem processo formal, tá? E você não tem um magistrado público. Ou seja, você não tem elementos, tá, que vão dar uma impressão de que efetivamente se exerceu a jurisdicção, tá, a partir daquilo que, como Bartolo enxergava, que era um atributo de império. Tá? Por isso, né, Bártolo, inclusive, vai colocar como uma possibilidade, isso é bastante interessante, que uma possível resposta que o imperador poderia tomar, para além daquelas respostas que a gente colocou, né, ou seja, ele pode atribuir aquelas penas da Lex Iulia de Majestatis ou da Lex Iulia de Vi Publica, mas ele poderia também decidir por legitimar o tirano. Mesmo que seja um tirano sem título, ele vai dizer, não, esse tirano, ele na verdade não é um tirano, eu o legitimo, a partir de agora ele não é mais um tirano. Como isso seria possível? Isso seria possível porque também é importante nós lembrarmos que é um dos aspectos fundamentais do modelo medieval de justiça, tá? E mais especificamente de justiça criminal, se a gente for querer entender o caso deste modo, tá? Ela se dá não a partir apenas da lógica, né, de que os crimes devem ser punidos, mas a partir da lógica de uma satisfação da sociedade. Então, se eventualmente a melhor solução para a pacificação social fosse deixar as coisas como estão, ela também seria possível, porque existe esse espaço de abertura, tá, e fechamento do sistema, coisas que, como foi mencionado anteriormente, por exemplo, os estudos, né, do professor Beccarelli explicam muito bem, né, a partir, por exemplo, de mecanismos diversos daquele que a gente está falando aqui, como do arbítrio do juiz, né, no caso.
Mas aqui, se vale para o juiz, vale ainda mais para o imperador, que é quem efetivamente detém, em última instância, a jurisdictio. Tá? Para as conclusões, para que a gente possa debater, conversar, vocês possam fazer suas considerações, eventuais perguntas, se eu conseguir respondê-las. Tá? Bartolo constrói a sua discussão acerca da tirania a partir dos autores clássicos, ou seja, daqueles que eram os autores importantes do período, mas tem uma postura pragmática. Tá? A resposta de Bartolo precisava ser jurídica. Ainda que esses tratados, né, sejam escritos menos técnicos do que aqueles tradicionais do Bartolo, dos comentários ao digesto, Bartolo é um jurista e estava buscando dar uma resposta jurídica. Bartolo, para fazer isso, como nós falamos, se valia das fontes do direito romano. Tá? Então, essa é uma questão de não pouca diferença e que muda bastante o tipo de resposta que nós podemos imaginar. Ou seja, Bartolo não está fazendo uma discussão baseada apenas nos filósofos. Tá? A legitimação das tiranias é um fato e, na verdade, é a solução mais usual. Né? Se alguém eventualmente tivesse isso como pergunta, na prática, o que acontecia? Na prática, e por isso a citação lá do Dante, né, e por isso esse provável enxerto da citação do Dante no texto de Bartolo, né, o resultado era que as tiranias eram, em geral, legitimadas, justamente para manter essa arquitetura jurídica de pé. Né? E também acho que aqui é importante colocar, né, que tudo isso aqui está sendo escrito em um texto doutrinário. Tá? Bartolo escreve isso, né, enquanto um texto, né, argumentativo, mas nós sabemos que esses textos argumentativos, pela tradição do ius comune, né, por todos aqui, cito a ordem jurídica medieval do Grossi, eles têm caráter atributivo, ou seja, né, aquilo que a doutrina diz, direito é, ou ao menos direito também é. Né? Então, a partir dessas interpretações que elas vão se constituir. Né? Vocês devem lembrar melhor do que eu, né? Lá do livro terceiro, né, capítulo 64 das Ordenações Filipinas, em que o Bartolo aparece lá no meio. Né? Então as ordenações não dão conta. Quem pode dar conta disso? Eventualmente, o Bartolo. Tá? E por fim, né, apenas para mencionar, né, é interessante que essa teoria de Bartolo, ela conversa muito bem com o fenômeno político que passa a ocorrer imediatamente depois, que é aquilo que a gente vai chamar da razão de Estado, em que a política, né, vai buscando se libertar das amarras do direito. Né? E que alguns autores, né, essa é, por exemplo, a tese do professor Berkovitch, de que a razão de Estado, na verdade, tem muito mais de continuidade do que ruptura com a perspectiva tardo-medieval. O Berkovitch vai querer dizer que doutrinas como essa de Bartolo, elas, ao fim e ao cabo, passavam cada vez mais dar autonomia ao poder político, e o poder político podia cada vez mais buscar soluções criativas que, eventualmente, destoassem daquilo que era o direito pré-existente, por exemplo, as soluções doutrinárias, e pudesse o próprio rei, né, começar a atribuir soluções concretas para isso, e que vão dar aso para a constituição moderna da ideia de rei legislador, né, mudando, né, daí já numa efetiva modificação mais forte daquilo que a gente tem na Idade Média. Porque a ideia, né, dessa razão de Estado, isso é bastante importante, a gente encontra aqui num teólogo como Giovanni Botero, por exemplo, né, que transgredir a letra da lei poderia significar realizar o seu espírito. Né? Ou seja, é uma ideia bastante antiga. Né? Por exemplo, o direito de graça, né, tão bem estudado pelo professor Espanha, mostrava que era um pouco isso, ou seja, a ideia de você perdoar uma pena, você não aplicava a lei para fazer prevalecer o direito, tá? Dentro daqueles escalonamentos, né, entre o direito dos homens, o direito natural e, eventualmente, até mesmo o direito divino. Tá? Porque, ao fim e ao cabo, tá? E essa é uma mudança que o avançar dos regimes políticos vão mostrando, conservar e ampliar um domínio, tá, se tornava uma prioridade. E, portanto, manter essa situação de fato passava a cada vez mais ser importante, tá, do que a legitimidade, né, jurídica que você tinha
para esse exercício, né? Aquilo que Maquiavel já trazia com elementos de força e de uma maneira muito crua no começo do século XVI, mas que a partir de Botero, Guicciardini e vários outros escritores da Idade Moderna vai se tornando efetivamente uma realidade. Meus caros, da minha parte era isso, né? Fico bastante feliz de nós termos essa conversa, espero que vocês tenham, né, questões, dúvidas. Aqui, para quem eventualmente quiser meu contato, tem ali um link onde vocês podem encontrar os textos que eu escrevo, eventualmente ali o canal do YouTube onde tem a série que o professor Gustavo mencionou, né? Ali no QR Code também vocês podem encontrar essas informações sistematizadas de modo mais rápido, né? Eventualmente se alguém quiser sentir-se à vontade. E da minha parte era isso. Professor Gustavo, para mim foi uma honra poder participar dessa abertura dos trabalhos do NEDAP nesse ano de 2021, tá? E fico agora aqui à disposição de vocês para nós conversarmos. Era isso. Muitíssimo obrigado, professor Diego. Foi uma meia hora, foram 40 minutos assim de extremo aprendizado, né? Enfim, é um tema que encanta, né, a todos e que desperta em nós também, né? Enfim, os instintos mais primitivos, digamos assim, né? Porque quem não quer matar um tirano, né, professor Diego? Exatamente, exatamente. Mas, enfim, então, assim, eu tenho vários comentários, várias perguntas, mas, como eu costumo fazer, eu prefiro passar, né, para os demais colegas que estão aqui, né, quando de colegas, na verdade, somos todos, né, os que estão aqui, né, e aí, na sequência, eu posso falar. Então, eu abro aqui para, enfim, né, quem quiser começar, não sei se alguém se voluntaria. Fico à disposição. Algum comentário, alguma... Gustavo, eu tenho uma pergunta, agora eu confesso que eu vou ficar com vergonha de fazê-la, mas, enfim. Eita, cara, vai lá. Professor Diego, eu trabalho com o período colonial e com a questão de terra, né? Exatamente, grandes conflitos de terra, na qual grandes senhores usurpam terras de pequenos senhores, e eu trabalho justamente com essas reclamações, com petições que são encaminhadas ao Conselho Ultramarino. Não vejo a expressão tirano com relação a esses senhores de terra. Mas aí eu pergunto, né? Eu li o texto, entendi toda a explanação feita com base em cima do Bartolo, de que ele está pensando justamente nos príncipes das vilas ali das cidades ali da Península Itálica. Mas de todo o seu conhecimento, né, do ius comune, porque eu justamente tento pegar alguns traços do direito comum europeu que são reapropriados aqui no período colonial. Um deles é o justo título, que aparece bem latente isso, que eles mudam o significado do justo título aqui no período colonial. Não é o caso da questão da tirania, mas aí eu pergunto se seria muito equivocado eu pensar nesses senhores coloniais que usurpam, que causam opressões e vexações. Essas são as duas palavras que são muito utilizadas por esses pequenos poceiros que são expulsos praticamente ou obrigados a pagar renda, se eu poderia considerá-los tirânicos, ou se a tirania envolve apenas uma autoridade governativa, né, no caso governante. Seria essa a minha pergunta. Desculpa se ela for muito imbecil, eu não sou da área do direito, eu sou da área de história, da história social. Então seria isso. Obrigada. Eu respondo já, Gustavo, como é que vocês trabalham aqui? Assim, na verdade, a gente não tem um padrão, Diego. Eu acho que assim, acho que pode responder direto, né? Vou respondendo direto. Olha, como eu falei, essa foi uma pesquisa exploratória, eu não tenho pesquisas mais aprofundadas nisso, mas do que eu acabei lendo e daquilo que a gente tem de conhecimento mais geral quando leciona a história do direito, tá? Me parece que isso faz mais sentido efetivamente quando nós temos um governante. Porque, como eu falei ali no começo, o que me parece central em toda essa discussão que o Bartolo está colocando é o problema da jurisdictio, né? Se o sujeito não tem jurisdictio, isso parece não fazer tanto sentido.
Para a questão de terras, me parece que tem duas coisas que vale a pena olhar. Imagino que daí o Gustavo, a Daniele, tenham mais possibilidades de discutir do que eu. Tá? Uma delas é a teoria do ut possidetis, né? Ou seja, a ideia de que aquilo que está permanece, que depois, inclusive, é utilizado pelo próprio, né, governo português no estabelecimento do Tratado de Madrid e tal, mas é uma ideia que parte do direito privado e serve para regular essas situações. Ou seja, então, se aquilo já está assim, que permaneça assim, não importando o modo. Tá? E uma outra coisa que talvez fosse possível olhar nesse caso que tu colocas, né? Mas aí eu acho que a questão da cronologia já não bateria. Talvez, né, a gente poderia pensar, mas aí teria que olhar a documentação e tal, que daí eu desconheço completamente, não é o meu campo de fontes, né? Se eventualmente ao tempo das capitanias hereditárias, onde ali sim os donatários exerciam o jurisdictio, né, eles eram senhores, né, efetivamente nesse sentido mais amplo, eles detinham a autoridade, apesar de serem sujeitos privados, assim por dizer. Ali talvez, naquele período, talvez pudesse encontrar alguma coisa, mas daí eu desconheço tantas fontes quanto a historiografia que foi produzida sobre isso. Acho que do que eu poderia dizer era isso. Tá ótimo. Não, as capitanias donatárias, sim, eles tinham jurisdício. Porque justamente a minha argumentação com relação ao que eu chamo de senhorio colonial é que esses senhores se auto-atribuem uma jurisdiction. Daí tem uma outra discussão importante que daí eu esqueci de falar, que daí é a questão de como, né, a literatura do ius comune vai discutir a questão da casa. Né? E daí tem, por exemplo, os textos do professor Zilander e várias outras atribuições nesse sentido, em que a ideia é que na casa você reproduz aquela lógica. Não é a mesma coisa, o senhor da casa ele não tem jurisdictio, mas dentro dos limites do domínio privado ele pode agir como ser. Né? E daí talvez nesse sentido que vão se utilizar desses outros termos que as fontes daí te mostram. Que daí faz mais sentido, porque eles estão querendo dizer coisa parecida, mas daí jurisdictio não. Jurisdictio daí já é outra coisa. Então me parece que eu acho que é esse jogo que talvez esteja aí de modo mais próximo. Daí tem aquele artigo do professor Zilander, mas acho que tem mais outras coisas escritas também sobre a ideia da casa no antigo regime, que daí, como juridicamente, né, se enxergava essa atribuição da casa, que daí pode ser interessante para esse tipo de pesquisa. Ok, muito obrigada. Sara tinha levantado, né? Depois o Delmiro. Boa tarde, professor Diego. Eu tenho uma pergunta e queria pedir uma indicação também. A pergunta seria se, nesse tratado, ele usa a palavra soberania, porque o que eu entendi é que o imperador teria uma jurisdição superior, né? Então, seria um verdadeiro soberano. E, no caso, esses príncipes, eles atuavam com soberania, porque eu faço essa pergunta porque eu escrevi um artigo agora sobre conflitos de jurisdição na colônia, entre autoridades coloniais, e um dos documentos falava que o fulano atuava com soberania, e as pessoas estavam fazendo queixa desse excesso de jurisdição dele, entendeu? Então, por isso que eu queria saber se nesse tratado se usa a palavra soberania, e se usa, como que se usa. E a outra pergunta não é uma pergunta, é um pedido de dicas sobre leitura sobre a infâmia, porque a infâmia seria a perda dos direitos civis, né? Ele ia ser deposto da posição dele como príncipe, e também ele não poderia exercer outros ofícios. E eu tenho interesse nesse tema, eu queria só indicações de leitura mais genéricas sobre isso, se você tivesse se deparado com isso durante esse estudo. São essas duas coisas. Vamos lá, então. Acerca do termo soberania, não, ele não faz parte desse léxico jurídico do período, isso é muito importante. Tá? Nesse sentido, né, se tu ainda não tivesse contato, necessariamente você vai ter que se debruçar com um livro que não é fácil de ler, que é o Jurisdictio do Pietro Costa. Tá? Ele não é fácil, inclusive pela proposta do Pietro Costa, que é de fazer uma discussão a partir da teoria linguística. Tá? Então, é um estudo bastante denso, mas uma vez que tu consegue entrar na lógica do texto, ele é muito esclarecedor. Tá? E outros textos do Pietro Costa que podem tocar nessa questão são para ti
obrigatórios. Ele vai te dar um quadro mais geral. Não aparece, não faz parte do léxico. O que faz parte do léxico? O que é aquela citação que eu coloquei lá no começo. Iuris dictio imperium. Eventualmente, quando quer se falar de algo a mais do que a iuris dictio, se fala de imperium. Né? De certo modo, né, iuris dictio, imperium e soberania são conceitos simétricos, mas distintos. Porque eles têm no nosso imaginário uma valência equiparável, mas justamente são diferentes formas de você manifestar o exercício do poder jurídico, tá, para lógicas de poder político diferentes. Então, a iuris dictio é pensada para um contexto necessariamente de pluralismo jurídico, na ideia de que o pluralismo jurídico ele é um dado de fato e necessário. A soberania vai se constituir nesse período que está estudando justamente como algo em conflito. Né? Daí é a perspectiva do Espanha com relação ao antigo regime. Existe um grande conflito sobre quem diz o direito, né? E basicamente aquele período entre o medievo e a modernidade jurídica é o período em que isso está em disputa. Né? O poder político vence no final com as revoluções burguesas, mas até lá muita coisa acontece. E daí é o estudo do NEDAP, aí, que com certeza vocês têm muito mais a dizer do que eu. Sobre infâmia, tá? Eu te confesso que eu teria que olhar aqui para trás, para a minha estante, para dar uma olhada. Se não me engano, tem, inclusive, uma monografia orientada pelo Marius Bricoli sobre infâmia. Eu não lembro agora qual dos discípulos dele fez. Eu devo ter aqui, inclusive. Se tu puderes me escrever por algum lugar, acho que tu tem contato meu em rede social, né? Tu me escreve depois, que daí eu tento procurar, eu consigo achar pelo menos uma monografia básica e alguns textos de referência sobre o tema. Obrigada, professor. Delmiro, e depois a professora Greta fez a pergunta aqui no chat, ela falou que está sem microfone, eu vou ler. Delmiro, pode falar. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Diego, parabéns pela fala, e agradeço também pela fala, pelo tema trazido. Minhas perguntas podem ser um tanto básicas, mas acho que faz parte, né, do momento também. A primeira pergunta é que eu queria saber se dentro da literatura jurídica do 300, 400, se existia algo a respeito sobre a possibilidade de resistência dos súditos em relação a ordens tirânicas, certo? E se essa resistência poderia se configurar crime de lesa majestade. E segunda pergunta é que caso o tirano fosse, digamos, um tirano tácito, né? Tirano que não busca o bem comum, pelo que eu entendi. Caso o tirano fosse o próprio imperador, o imperador do Sacro Império Germânico, ele poderia ser submetido a algum tipo de resistência, ou mesmo, em última análise, ao tiranicídio? Essas são minhas perguntas. Obrigado. Com relação à segunda, a resposta me parece ser não, né? No sentido em que, para o tirano tácito, tendencialmente o Bartolo era contrário à pena de morte. Né? A pena de morte seria uma exceção nesse caso. Não seria impossível, né? Mas me parece que não seria adequado. E por que não seria isso? Daí, indo para a primeira pergunta, porque ao fim e ao cabo, né, na lógica toda do Bartolo, quem vai exercer essa autoridade é o imperador. Tá? Então, o ponto aqui, o ponto que complica o exercício da liberdade popular, vamos assim utilizar com todas as aspas, né, esse termo, é justamente isso. Perceba, o Bartolo coloca lá no Tratado dos Guelfos e Gibelinos que, eventualmente, isso poderia ser possível. Tá? Mas isso vai ser possível, ao fim e ao cabo, se o imperador assim decidir. Porque se o imperador decidir perseguir a população e não o tirano, por exemplo, naquele caso que eu falei, legitimando o tirano, então aquelas pessoas vão ser submetidas a um crime de lesa majestade, porque elas foram contra aquele que exercia iuris dictio. Então, no final das contas, o que o Bartolo parece colocar é o seguinte: atenção, é uma lógica muito arriscada ficar indo contra os governantes. Tá? Como eu falei ali, Bartolo, pensando ali nas comunas italianas, está querendo legitimar e dar força àqueles poderes. Então, ele evita, né, ele está tentando dar um máximo de regulação jurídica e de uma ideia do seguinte: olha,
Se o vértice é o imperador, vamos esperar o imperador. Né? Me parece que seria um último caso, tá? Em que isso ficasse patente e que depois, de algum modo, isso fosse convalidado pelo imperador, porque o imperador ele teria o poder de convalidar uma das duas hipóteses, ou, né, o tiranicídio ou a tirania. Porque era o imperador, em última instância, que tinha esse poder. Mas, como também fiz questão de colocar anteriormente, nós sabemos, o Bartolo também sabia, que essa figura do imperador não tinha essa força toda. Né? Perceba que esse tipo de literatura vai servir posteriormente, já em períodos posteriores, os períodos que vocês estudam aqui no DEDAP, daí sim para legitimar poder de reis que detinham soberania. Mas naquele período, não. Naquele período a questão era muito mais frágil. E que é o divertido de estudar a Idade Média. Né? O pouco que eu consigo me aprofundar na Idade Média, a beleza da coisa é justamente perceber o quanto as respostas eram provisórias. Tá? E daí fico por aqui, porque mais do que isso, daí a gente teria que consultar fontes específicas a partir de casuística, e daí já são fontes que eu conheço menos, né? Porque, para além dos tratados do Bartolo e aqueles outros tratados contemporâneos que eu citei, daí eu já confesso, inclusive pelas minhas limitações com o latim, que já fica um pouco mais complicado. Certo, professor, obrigado pelas respostas. Muito obrigado a todos. Vou fazer aqui, a professora Greta, professora aqui do nosso programa de pós-graduação, fez uma pergunta com comentário aqui no chat, ela falou que tá sem microfone, então vou ler, tá? Ela falou, né, professor Diego, pelo que eu entendi, Bartolo seria um leigo douto, assim como foi o Dante. Nesse período histórico, as grandes disputas estudadas são entre Papa, Igreja versus Império. Os papados eram curtos e também disputados, havia sequestros. Bartolo não correu o risco de justificar atentados contra bispos, ou mesmo contra o próprio Papa? Lembrando que Dante, salvo engano, pôs Bonifácio III no inferno, como foi a relação Bartolo-Igreja, né? Essa é uma pergunta realmente interessante, né? A gente sempre pensa na perspectiva com o poder temporal, mas acho que essa é bem interessante mesmo. Assim, acho que a primeira parte ali da questão, eu não sei exatamente o que a professora quer dizer com a expressão leigo douto, mas eu me arriscaria a dizer que o Bartolo é considerado um doutor em direito para os parâmetros daquilo que era a lógica da formação jurídica da Idade Média. Né? Então, ao contrário de Dante, né, ele era efetivamente um doutor em direito, né? Como eu falei, inclusive, de certo modo, um arquétipo de jurista tardo-medieval. Acho que a gente pode, inclusive, falar nesse sentido com relação ao Bartolo. Sim, nesse sentido leigo, sim, ou seja, ele é um cidadão. Né? Isso é muito importante, a categoria onde ele vai se colocar, né? Ou seja, né, na ideia de corpo social, que eu acho que então é isso que a professora quis dizer. Ali no medievo, sim, ele é leigo, e sim, ele não faz parte de nenhuma ordem clerical, e sim, ele está envolvido dentro do corpo social, que é o corpo social político. Tá? Não está no corpo social da igreja. Tá? Se Bartolo correu o risco de justificar atentados contra bispos ou contra o próprio Papa, isso é bastante interessante. Nessa ideia dessa unidade em que existia entre a figura, entre o poder temporal e a legitimação temporal e espiritual, melhor dizendo, do imperador, me parece que não, porque nessa arquitetura, né, a ideia, né, é que o imperador protegeria. Né? O problema, como tu colocas, era justamente que ali a gente tinha, né, passado há poucos séculos atrás sobre a famosa querela das investiduras, tá? Com uma vitória do papado nesse sentido. Então, de certo modo, eu acho que as coisas já estavam mais ou menos assentadas ali. Né? Mas isso não significa, né, duas coisas. Primeiro, que não se veja iniquidade nessas situações, né, e Dante, nesse sentido, ainda que desse essa legitimidade ao imperador, tinha essa crítica com relação a esses sujeitos da igreja. E não esqueçamos que, eventualmente, alguns desses bispos exerciam poderes temporais, eles eram potestades de território.
Para dar um exemplo, né, de como isso é importante, o Tratado sobre a Razão do Estado, do Giovanni Botero, que eu citei ali no finalzinho, já escrito no comecinho do século XVI, ele é dedicado a um potestade que é um bispo, o bispo do que hoje é Salzburgo, na Áustria, né? E ali a gente consegue perceber justamente esse tipo de mudança, tá? Então, de certo modo, tá? Eventualmente poderia ser um risco, apesar de eu acho que era um risco pequeno, né? Difícil dizer, mas que justamente a literatura posterior, né, liquida com essas questões. Muito obrigado, professor Greta, professor Diego também. Agora, a Dani, o professor Daniel tem uma pergunta, Diego, comentário. Diego, obrigada aí pela exposição, foi muito legal mesmo. Eu fiquei com uma curiosidade, mas assim, não sei se você sabe me dizer, você fala que o Bartolo ele vai recorrer às fontes do direito romano, né? E agora eu estou dando direito romano, então eu estou viajando nessa vibe do direito romano. Eu queria saber se você chegou a encontrar, ou se você tem alguma ideia, se em algum momento dessa questão da tirania, eles recorrem à questão da ditadura, né? Com o Cícero lá, se fala, se em algum momento vem esse tipo de argumentação, ou só fica na Lex Lulia lá. Você chegou a encontrar alguma coisa nesse sentido de ditadura romana com esse tiranicídio, com a tirania? Essa é a grande diferença do Bartolo para os outros. Porque se tu pega o tratado sobre a tirania do Coluccio Salutati, onde ele vai ler o Cícero e tal, daí é outro papo. Né? E é exatamente, se é essa a tua curiosidade, procura depois essa tese que eu te falei da Letícia Schrim, porque ela faz justamente, ela disseca os dois tratados e vai mostrar isso. Né? Olha, atenção, o Bartolo está olhando para o Corpus Iuris. Então, a solução do Bartolo é aquilo que aparece, Lex Iuria de Majestatis e tal. Uhum. Já o Coluccio Salutati e outros que vão escrever, até o próprio John of Salisbury e outros ali, que vão escrever sobre a questão, ainda que passando do tiranicídio ao longo ali do Trecento, daí eles sim vão se valer especificamente dessa literatura mais ampla. Né? Até, gente, não sei, obrigada, Diego, até não sei se vocês viram, eu vi essa semana na internet, depois eu tava achar qual coisa, mando pro grupo, saiu agora essa semana, ou semana passada, um livro francês, né, sobre justamente o direito penal romano, processo penal e penal romano, e é uma puta de uma obra, viu, só que é em francês, né, eu não leio francês, então se alguém lê aí, depois a gente discutir a obra, mas me pareceu bem interessante. Dá, mas para traduzir falta muito ainda. Pois é, então... Mas acho que é bem interessante essa obra aí, gente. Depois eu vou atrás das referências e qualquer coisa eu deixo aqui para todo mundo. Ou passo para o Gustavo repassar. Porque inclusive, assim não há tantos, pelo menos, bom, não sou especialista em direito penal romano, mas até onde eu sei, assim, não há tantos trabalhos, né? Assim, sempre pensa, sei lá, inclusive o Mommsen, né? Sempre se pensa no Mommsen e tal, porque inclusive tem uma tradução que circulou, né, para o italiano, né, salvo engano, né, de um dos... Enfim, tem uma espanhola também, né? Eu acho. Tem uma espanhola, espanhola. Então acho que é espanhola, que até tem, mas eu entendo espanhol, não italiano. Mas enfim, acabou circulando, mas de fato, não são muitos estudos, né? Não são muitos estudos, assim, é uma área que talvez... Bom, mas é bom saber, né? Bom saber que tem um trabalho novo. Bom, eu não teria perguntas, assim, né? Assim, são comentários, na verdade, porque a fala do Diego e o texto me fizeram pensar em muita coisa, né? Eu acho que bom, Bartolo, a importância do Bartolo, né, enfim, digamos, para o mundo jurídico ocidental, enfim, é tremenda, né, assim, talvez, arrisco dizer, incomparável, né, com juristas do período, e não só, enfim, né, de um peso, assim, né, mas de uma extensão, né, quer dizer, Bartolo foi utilizado por, enfim, quase 500 anos, né?
Quer dizer, porque mesmo no século XVIII, desculpa, no XIX, a gente tem ainda, enfim, a utilização do Bartolo, por mais, quer dizer, você precisou de uma lei, né, para proibir que se utilizasse Bartolo, né, quer dizer, em Portugal, né? Quer dizer, claro que não foi só isso, né, a gente sabe que a lei da boa razão vai muito além disso, mas foi isso também, né, então Bartolo foi um cara que foi muito utilizado. Não podia mencionar o Bartolo, mas podia falar o que o Bartolo falava, né? Pois é, e depois continuou utilizando, né, então quer dizer, o problema não era nem o papel da doutrina, como a gente fala, né? Não é nem só a literatura jurídica, mas assim, é o tipo de literatura jurídica, né? E mesmo assim seguiu sendo utilizado, né? Inclusive enquanto modelo de jurista. Né? Mas enfim, esse papel do Bartolo publicista, por mais que alguns autores tenham enfatizado isso, né, enfim, você falou utilizou no texto, inclusive, o Qualione, né, e eu acho que, e aí tem uma experiência pessoal, né, porque o meu orientador no final da graduação e de mestrado, o professor Márcio Diniz, colega de departamento, orientador de outros colegas aqui, né, que também na graduação, o Márcio escreveu uma tese de doutorado muito importante lá no FMG, no começo do século, deste século, digamos assim, em que, bom, enfim, adota uma perspectiva muito ampla, né, quer dizer, ele fala princípio da legitimidade do poder, enfim, do direito público romano até quase as portas da contemporaneidade, né. É muito mais um trabalho, de fato, de filosofia do direito, né, do que propriamente, mas que dialoga muito com o direito público. Então, talvez por esse contato, curiosamente, o primeiro Bartolo com o qual eu tive contato foi o Bartolo publicista, né. E justamente por isso, né, porque em virtude desse trabalho do Márcio né, por sua vez, do contato com a obra do Diego Qualione, né, então poder refazer essa leitura para mim foi muito, muito importante. E uma leitura que nos oferece uma discussão em um momento extremamente importante de definição, né, enfim, de conceitos. A gente fala muito nos Atlantic Sites ali no final do 18, começo do 19, mas século XIV, séculos 13 e 14 também foi uma era importantíssima de definição de conceitos, né? Então, quer dizer, se falou muito em jurisdiction e em soberania. Soberania é realmente um conceito que não existia, né? A gente pode falar assim, né? Não tem um correlato, né? Idêntico no latim, por exemplo, porque não dizia, era um conceito que não existia, né, na prática, no direito romano, mas que a partir do direito romano tal qual pensado, né, enfim, nesse contexto, começa a ser gestado, né? E quer dizer, Bartolo acabou sendo um autor essencial para que houvesse condições de se pensar em uma teoria política a partir de espaços menores, né, de espaços menores do que o próprio império e dentro do próprio império. Né. Ao mesmo tempo, você tem uma grande preocupação no contexto com as formas de exercício do poder, né, e os limites desse exercício do poder. Eu acho que o Diego, no texto e na explicação, falou muito bem dessa difusão de obras que se preocupavam com, enfim, né, com a tirania e consequentemente, também com o tiranicídio. Né? Não dá para não pensar no próprio Tomás de Aquino, numa obra que é bem menos difundida do que a Suma Teológica, evidentemente, mas, bom, é isso, né? Enfim, o Governo dos Príncipes é uma obra que acabou influenciando muito, acabou sendo, de alguma maneira, até mesmo uma apropriação criativa, digamos assim, né, do próprio Aristóteles, e acabou trazendo essa discussão de tiranicídio, colocando essa discussão de tiranicídio, né, de alguma maneira, até na ordem do dia, né, digamos. Né. E quantos autores escreveram isso, como isso teve um impacto grande, e, de alguma forma, como isso acabou criando, eu acho, né, enfim, uma espécie de ideia na mentalidade comum de que sim, era possível a gente derrubar governos. Né.
não foram, até uma das respostas do Diego, isso acho que foi muito interessante, né? Não foi muito comum, né, que de fato se derrubassem tiranos, né, digamos, uma convalidação das práticas tirânicas foi muito mais comum, mas assim, né, claro, e aí avançando a Idade Moderna, principalmente, aconteceram, né, raríssimas, né, mas, bom, o que foi a Revolução Inglesa de 1649, se não, né, enfim, de alguma maneira, né, a derrubada de um tirano, né, ou o que foi a decapitação, a deposição e decapitação de Luís XVI, se não, enfim, uma mudança de regime baseada, claro, enfim, em práticas de um rei que estava exagerando, né, digamos assim, né, no seu poder, né. Isso sem falar, enfim, no medo, né, e aí, claro, e aí eu acredito que, tá bom, posso estar enganado, um dia que me corrige, né, mas aí talvez o grande interesse, né, do Diego e do próprio Soarno, né, pelo tema, a partir da conexão que isso tem com os crimes políticos, né, com os crimes políticos, né, quer dizer, acho que essa é o grande legado, me parece ser, né, da tirania, de alguma maneira, do tiranicídio. Quantas tentativas e quantas, enfim, né, situações em que efetivamente aconteceu, né, sob o argumento, enfim, talvez não de um tiranicídio, né, mas talvez, né, isso teria que analisar caso a caso, né, quantas situações em que, enfim, presidentes, reis ou herdeiros de trono foram assassinados, curiosamente, já no mundo moderno, né? Final do XIX e começo do século XX. Né? Quer dizer, a gente fica pensando aqui, bom, os anarquistas aí tiveram, digamos, um papel de recepção, talvez, né? muito, muito, muito intenso. Né? Quer dizer, a gente fica pensando, sei lá, William McKinley, presidente dos Estados Unidos, claro, a gente pensa muito no Francisco Ferdinando também, mas, enfim, outros... Rei Humberto da Itália, imagina, os anarquistas foram muito eficientes nesse quesito. Muito, muito. Eu acho que teve czar também, que foi, não sei se chegou a ter algum czar na Rússia, mas enfim, vários casos. Aqui no Brasil, né, enfim, tem a tese da Raquel Sirotti, que foi defendida agora há pouco tempo, né, sobre enfim, o atentado contra o Prudente de Moraes, né, mas que também se situa nesse contexto. Então, me parece que a discussão sobre tirania ficou, né? Isso sem falar referências artísticas, né? Como não pensar na ópera Um Ballo in Maschera, né? do Verdi, né? Que traz isso, que foi baseado, inclusive, numa situação real também, tentativa de assassinato do rei da Suécia, né? Então, me parece que essa preocupação ficou, né? Ficou e a gente... E pensar na sua origem em um período afastado no tempo, e um período que é desconhecido, né, em larga medida, né, quer dizer, fascina muito e fascina, inclusive, e principalmente a quem não conhece, né, quem não conhece tanto, né, como, bom, aqui que eu saiba, não estamos entre medievalistas, né, no máximo, curiosos do medievo. Né. Gustavo, se me permite só um adendo aí, né, nisso que tu falas, de certo modo, a grande reação, se a gente olha a partir da ideia do enrobustecimento do Estado, onde efetivamente nasce o Estado moderno, que é a partir desse período, por isso que isso é importante. Uma das grandes reações é justamente aquela ideia que o Tomás Valiente coloca do governar castigando, né? Tem aquele livro famoso do Direito Penal na Monarquia Absoluta, em que ele justamente vai mostrar, e os estudos do Sbricoli, por evidente, onde vão mostrar que a reação, né, o modo como esse poder político encontrou para crescer foi castigando, impondo penas, ou seja, então a reação a essas possibilidades desses movimentos de insurreição nesse Trecento foi justamente o governo passar a fazer isso, o governo tomar as rédeas dessa situação e entender que castigar se tornava uma modalidade de governo importante e que vai dar uma construção fundamental para aquilo depois que é o Estado moderno, onde uma das bases do Estado moderno é justamente o monopólio da punição. Tá? Então, só para levantar essa bola também, que foi, de certo modo, como tu bem intuíste, a entrada por onde eu e o professor Arne imaginamos chegar em uma discussão como essa do medievo, né? É muito, quer dizer, é um período que é fascinante justamente porque
os nossos problemas, né, de alguma maneira, estão ali, né, e grande parte das nossas soluções também estão ali, né, também estão ali e acabam, enfim, né, sendo retomadas e acabam reaparecendo, né, quer dizer, a discussão sobre lesa majestade é uma discussão importantíssima, né, enfim, mencionou, enfim, o trabalho do professor Mário Sbrico, um trabalho essencial, né, enfim, sobre essa discussão enfim, uma discussão que está presente, inclusive, na literatura jurídica desse mesmo contexto, né, o Hieronymus Gigas e entre outros autores, acabam pensando esse problema, inclusive, de uma maneira quase como interseção, né, quer dizer, é um problema de direito penal, né, digamos assim, claro, que a gente não está trabalhando, mas né, pensando nas categorias, né, digamos, mais ou menos modernas e olhando para trás, mas é essencialmente um problema digamos assim, de direito público, né, de direito público, quer dizer, uma interseção que a gente vê hoje, por exemplo, nesta semana, né, quer dizer, curiosamente, nesta semana que a gente está discutindo, mais uma vez, Lei de Segurança Nacional, né. Então, quer dizer, são muitas e muitas interseções, né, com a contemporaneidade, que eu acho que esse texto do Diego proporciona, a leitura desse texto do Diego proporciona. Ontem ainda eu estava discutindo sobre Lei de Segurança Nacional, né? Participei de um debate com os meninos do PET Direito da Federal de Uberlândia sobre o tema, que é, né, a longínqua face, outra face da moeda, né? E não, enfim, né, e não para, né, a discussão, né? Então, quer dizer, as referências são muito frequentes. Então, quer dizer, pensar em Bartol como, enfim, como um jurista também um jurista que participou desse debate, né? Quer dizer, essa ideia, né, do Bartol, um jurista que viveu 40 e poucos anos e deixou uma obra absolutamente assim, enorme, né, e tratando sobre praticamente todos os temas possíveis, né, quer dizer, a atividade, sei lá, enfim, de consultor, né, do Bartol, assim, fica pensando o que esse cara fazia mais da vida, né, porque, enfim, né, viveu tão pouco e enfim, né, uma obra tão extensa, né, e tão importante, tão influente durante tanto tempo, né. Enfim, é um autor realmente que sem o qual a gente não pode passar, né? Sem o qual a gente não pode passar. Sara, você tinha levantado a mão, ou foi só sem querer? Ou... Não, é porque me surgiu outra dúvida, depois que a professora Carmen perguntou, depois eu fiquei refletindo. O professor Diego fala a palavra domínio privado, né? E eu também percebi pela apresentação que ele se inspirou um pouco no Tomás de Aquino e tal. E eu fiquei curiosa se a partir desse tratado é possível ver até que ponto a noção de domínio de Tomás de Aquino influenciou o Bartolo, sendo Bartolo uma das pessoas mais importantes do direito comum, né? E aquela controvérsia entre o domínio da pessoa sobre si mesmo, se coisas podem ter domínio, se isso é abordado de alguma forma nesse tratado específico, se ele teve alguma influência de Tomás de Aquino, né, atribuindo domínio só a pessoas, ou se não, se ele participou da outra corrente que considerava domínio mais abrangente. No tratado, não. Tá? O tratado é bem curtinho. Ele, inclusive, esse tratado ele tem uma tradução para o português, que não foi publicada ainda. Eu até vou conversar de novo com o professor Arno sobre isso, porque no final das contas seria interessantíssimo ter essa obra publicada, e é de um bom tradutor, né? Não sei a quantas anda, acho que foi algum problema com o editor e tal, vou consultar se eventualmente os direitos já estão livres de novo para a gente tentar colocar isso a público. Não, no tratado não tem essa questão. O que o tratado faz, né, e deixa isso de modo um pouco aberto, é justamente essa discussão, inclusive ali, voltando à questão da professora Carmen, quando vai se falar do termo domínio, quando ele é referente, né, ao imperador ou ao potestade, há uma clara confusão entre público e privado. Né? E daí é justamente esse problema. Por isso que quando eu estava falando ali, a gente, assim, a obra do Bartolo a gente tradicionalmente convenciona como direito privado e os tratados a gente convenciona como de direito público. Essa é uma aproximação moderna ao tema.
Porque para os medievais, especialmente ali na obra nesse tratado do Bartol, isso aparece de modo indistinto. Ou seja, o senhor, ele tem tanto um domínio, né, no sentido privado do termo, como um domínio no sentido público do termo. Você não tem uma mistura com isso. Agora, essas perguntas que tu fazes são perguntas que tu vai encontrar resposta com certeza lá no Digesto Vetus e por aí vai, as outras obras em que o Bartolo vai comentar, daí sim, o Digesto e as obras acerca da discussão do direito privado, né, no sentido mais clássico do termo, ou seja, o domínio, como os romanos discutiam o domínio, tá? Uma perspectiva daí sim mais privatista, e daí essas questões todas vão aparecer, e daí confesso que é uma literatura a qual eu nunca me debrucei, porque eu não sou um estudioso daquilo que a gente convenciona chamar hoje de direito privado. Então eu só toco nessas franjas, né? O máximo que eu chego é ali nessa questão do domínio, como a gente conversou agora, ou como a gente acabou falando de utipossidetis e por aí vai, mas não passo disso não. Mas eu acho que daí tem toda uma literatura, tem toda uma tradição de estudos onde tu vai encontrar, com certeza, referências para isso. Daí um bom exercício de italiano e de latim vão resolver isso sem maiores problemas. Sara, nossa latinista aí, né? Eu tô começando, né? Mas italiano já tá bem. Não, então, só para finalizar a pergunta. Então, quando ele fala domínio, ele fala só domínio ou ele às vezes coloca domínio político, e aí se referindo a jurisdiction, ou domínio territorial, algo assim? Não, ele deixa a gente maluco. Ele joga domínio e boa sorte. E geralmente ele quer dizer as duas coisas, né? Ele é senhor dessa ideia do público, mas ele também em última instância, o senhor das terras. E daí a gente entra em toda aquela questão, que é o que o Grossi daí explica muito bem naquele ensaiozinho traduzido pelo professor Fonseca da história da propriedade, onde ele vai dizer, a propriedade é uma história, na verdade, de... né, sucessões e interposições acerca do direito de dizer que eu possuo algo. Tá? E agora, inclusive, a gente está aí às vésperas da publicação, que vai sair também, graças a uma mão do Gustavo, com um texto novo do professor Grossi sobre terras coletivas, em que ele vai dizer justamente isso. E o que os modernos fizeram? Os modernos começaram a dizer o seguinte, não, isso são gravames de direito real à propriedade, que é uma... Não, os medievais não trabalhavam com essa lógica. Tudo era propriedade e nada disso tem a ver com aquilo que hoje a gente chama de propriedade. Tá? Então, por isso que para a nossa mentalidade com o nosso léxico, eventualmente a gente tende a ficar confuso. E são por razões como essa que a gente usa dominium e usa jurisdictio e não fala de domínio, propriedade, jurisdição e por aí vai, porque mais vale utilizar o termo em latim indicando outro conceito do que criar confusão. Meus alunos me odeiam por isso, mas eu explico, gente, é para o bem de vocês, é para não confundir depois. Gustavo, quando é que você ia me falar desse texto? Não, mas na verdade... Não, é o Diego que traduziu. Só deu uma sugestão. Mas tem a versão italiana, já está publicada? A versão italiana existe já, ela foi publicada pela Quodlibet, que é uma editora de Macerata, que tem uma edição bastante interessante. Essa editora ficou famosa no ano passado porque ela hospeda o blog do Agamben. Se vocês procurarem o blog do Agamben e aqueles textos muito polêmicos sobre o começo da pandemia, vocês vão encontrar o site da editora e vocês vão encontrar lá o livro do Grossi para vender em e-book, é tipo 5 euros, uma coisa assim. É um livro relativamente fino, então foi uma tradução relativamente rápida, mas o Gustavo conseguiu intermediar para a gente uma editora, né, e a coleção, né, provavelmente, se der tudo certo, está saindo no meio do ano na coleção em que o Gustavo fez a tradução do professor Stolas. Então, é nesse sentido que a gente deve também isso ao Gustavo. Mas é bem interessante porque é um texto quase autobiográfico. O Grossi está tratando como ele estudou a história da propriedade. É muito interessante, é um texto de cunho pessoal. E ele vai mostrando isso, assim, o quanto é difícil explicar para o jurista contemporâneo que, por exemplo, a história das terras coletivas, que é o que ele está falando, ela não pode ser misturada com aquilo que nós convencionamos chamar hoje de propriedade e direitos reais que incidem sobre a propriedade, que é uma redução que justamente tira o poder disso, né? E daí tem toda uma discussão que para nós aqui no Brasil é importantíssima se a gente pensa hoje na ideia, né, da posse e da propriedade de territórios das populações indígenas e quilombolas, por exemplo, tá? Que foi uma das motivações para eu fazer
a tradução da obra, né? Foi justamente de correr atrás, porque justamente tem alguma coisa a nos dizer sobre esses diversos modos de possuir, né? Que é uma expressão também que o professor Grossi tornou clássica. Carmen já brilhou os olhos aí, né, Carmen? Estou esperando ansiosamente. Não, tá saindo. A gente está aguardando aí o boneco Eu da tive o editora. prazer de passar 6 meses com o Grossi na Itália, em 2006. Passou bem, então, né? Bem, tinha que esperar 4 horas, né, para me reunir com ele, que era uma fila absurda. Eu vi uma sessão do Stolas, assim, né? A gente tava falando. O dia que eu fui conversar com ele foi depois dele atender uma fila de orientando, literalmente uma fila, né? O que me chamou muita atenção, era divertidíssimo. Vamos instituir, né, essas práticas. Brincadeira. O professor tá gravando. Tô lembrando. É muito interessante a gente... Os nossos pós-graduandos não sabem o privilégio que é a pós-graduação no Brasil. Porque eu era doutoranda, né, quando eu estive lá com o Grossi, em Florença, foi antes dele ir para Nápoles. Mestrado, doutorado, você chega lá, tem uma folha para você botar seu nome na ordem de chegada, e ele vai chamando a partir daquela folha, e vai, enfim. Então, a gente espera, o que eu estou te falando, eu esperava 4 horas. É óbvio que eu saía para fazer uma lanchinha, etc. Os nossos não, a gente marca a orientação às 2 horas, aí eles chegam atrasados, né? Enfim. Então a gente pergunta no WhatsApp mesmo. Professor... Duvido que o Grossi use o WhatsApp para orientar, né? Não. E a fila é o arquétipo do jurídico do Grossi, né? Então ele sempre começa a falar de direito em geral usando a fila, então não podia faltar. Mas assim, realmente são muitas provocações, né? A partir de a partir de um autor, né? A partir de um autor central, que é o Bartolo, um autor que virou realmente sinônimo de jurista, né? De sinônimo de jurista, especialmente nessa tradição, na tradição católica. E claro que aí, bom, você vai ter outras tradições vão se formar, né? Posteriormente, enfim, né, na França, mas, enfim, né, em outros espaços, mas esse foi o modelo, né? Quer dizer, alguém que trabalha com tantas questões em que essa relação, né, digamos assim, também entre o que é público e privado, né, na nossa perspectiva, enfim, né, perde, né, perde um sentido, né? ou pelo menos não é que perca, né? Se ela não se coloca, né, naquele contexto. Eu acho que o Rafael estava querendo, ou foi impressão? Não, eu estava só comentando que provavelmente o Grossi não troca áudios, né, com os orientandos. Os orientandos, ele não tem essa graça. Mas é verdade. Bom, algum comentário mais? Alguma outra pergunta? Bom, visto que não, eu queria, antes de passar, né, a palavra ao Diego para fazer enfim, né, das suas palavras de despedida, eu queria fazer as minhas, né? Queria agradecer muito, né, enfim, a cada um de vocês por estarmos aqui, né? Não tem sentido a gente ter convidados se a gente não tem público, né? Acho que é muito importante, e um público qualificado como o nosso. Queria agradecer a cada um que está presente. A gente tem uma frequência cada vez mais diversa, né, institucionalmente, inclusive, né? Então a gente tem aqui, enfim, né, de alunos da graduação daqui da nossa instituição, né, outras instituições de Estado, professores da nossa instituição da UFC, de outras universidades, enfim, né, quantos estados aqui representados, né? Enfim, temos nossos colegas da Federal do Pará também agora, né, que estão se agregando, né, o Vitor
e o Felipe, das boas-vindas também, né, e sem falar nos nossos, enfim, nossos colegas de sempre, né, que estão aqui conosco, Daniele, Carmen, e sem falar, claro, nos nossos pesquisadores, né, de sempre. Então, Diego, foi um enorme prazer, né, te receber aqui, e espero que isso seja o começo de um diálogo muito, muito proveitoso, né, em que a gente consiga, de fato, trazer ótimos resultados, né. E aí, claro, eu esqueci de fazer uma propaganda também, uma outra propaganda do Diego, né, acho que é importante fazer, além dos vídeos, né, o Diego organizou um excelente dossiê, né, sobre história constitucional, né, brasileira, que saiu, enfim, uma revista italiana, assim, enfim, basicamente com a nata da história do direito no Brasil também, enfim, sobre história constitucional, né, sobre uma discussão mais contemporânea, né, muita coisa do século XIX, muita coisa do século XX, que eu recomendo bastante a leitura, né, na integralidade do dossiê, tá? Então, muito obrigado, Diego, muito obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras, Gustavo, obrigado pela presença de todos, né, foi um momento muito interessante, uma interlocução legal. Provavelmente a gente pode estar pensando em alguma coisa conjunta com o Ius Comune no futuro, acho que a gente tem algumas intersecções interessantes na discussão, acho que a gente pode estar construindo alguma coisa aí também. Muito bom rever, né, os colegas também, como a Daniele, muito bom ter esse contato com muitos de vocês pela primeira vez, tá? Espero que tenha sido de alguma maneira interessante, útil. Eu já tinha mandado os slides para o professor Gustavo na intenção de distribuir para vocês depois, mas eu vou pedir para ele segurar um pouquinho, porque eu vi que tinha 1 ou 2 errinhos de digitação, eu vou corrigir ali rapidamente, depois envio, porque eventualmente para quem está estudando ou tem interesse no tema, pode acabar de alguma maneira sendo interessante, né? Então, espero que seja a primeira de muitas, provavelmente alcanço vocês, sei lá, no final do seminário, quando chegarem no século XIX, né, porque no meio do caminho eu só estudo e só assisto. E era isso, gente. Que fique para uma próxima, a gente vai ter oportunidade de estar conversando mais. É a primeira de muitas. Obrigado, Diego. E só antes de encerrar, já convidando, né, a todos para nossa próxima reunião. A gente vai ter uma pausa aí enfim, a gente vai tentando manter a frequência de um evento por mês, né, às vezes 2, mas no primeiro momento um evento por mês. Então a gente já vai se encontrar no dia 30 de abril, tá? Nosso próximo encontro, com esse formato, né? A gente vai receber o professor Max Dierdorf, da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e aí ele vai apresentar o título da sua ponência, né, digamos assim, como dizem os hispânicos, nessa ponência, vai ser Theory and Practice, Laws of Domicile and Municipal Citizenship in the Early Colonial Spanish Indies. Então, a gente vai ter uma outra, quer dizer, uma outra perspectiva, na verdade, né, enfim, especialmente sobre essa ideia de cidadania, etc., e olhando, na verdade, para a América Hispânica, né? Então, vai ser um semestre em que a gente vai ter, na verdade, muita discussão sobre a América Hispânica. A gente vai receber ainda o professor Alejandro Agüero, né, da Universidade Nacional de Córdoba, enfim, no final deste semestre de discussões, a gente vai receber, já mais para o século XX também, né, a gente vai receber a professora Letícia Vita, da UBA, e a professora Pamela Cativigliani, da Universidade de Monterrey, no México, para falar sobre, enfim, direitos sociais, né, e século XX. Isso já mais século XX. E ainda em maio, né, logo depois da palestra do Max Dierdorf, na semana seguinte, a gente vai receber o professor José Reinaldo Lima Lopes, enfim, né, da Universidade de São Paulo, enfim, para apresentar, na verdade, ele que já falo aqui para todos, né, ele que motivou a palestra, inclusive, a publicação de uma segunda edição de uma obra clássica dele, para mim uma das obras mais importantes, monográficas mais importantes, produzidas em História do Direito no Brasil, que é a obra As Palavras e a Lei. E vai sair uma segunda edição, né, finalmente, né, com algumas modificações, e é por essas e outras que isso motivou a palestra intitulada Teoria do Direito para uma História do Direito. Então, isso no começo de maio. Então, a gente tem um calendário, um ótimo calendário,
e que foi muito bem iniciado com a fala do Diego. Então, muito obrigado a todos e todos. A gente encerra essa sessão e desejo, enfim, uma ótima semana, um ótimo final de semana, e nos encontramos em breve. Até mais.